a partir do versículo 6. Se perto de você tem uma pessoa sem a Bíblia, aproxime-se dessa pessoa para que ela possa acompanhar a leitura em nome de Jesus. Romanos capítulo 2, a partir do versículo 6. Romanos 2, 6. Quantos encontraram? Digam graças a Deus. Assim nos diz a palavra do Senhor. O qual recompensará cada um segundo as suas obras, a saber, a vida eterna aos que com perseverança em fazer bem procuram glória e honra e incorrupção, mas indignação e ira aos que são contenciosos e desobedientes à verdade e obedientes à iniquidade, tribulação e angústia sobre toda a alma do homem que faz o mal, primeiramente do judeu e também do grego. Glória, porém, e honra e paz a qualquer que faz o bem, primeiramente ao judeu e também ao grego, porque para com Deus não há acepção de pessoas. Amém? Por favor, levanta a tua mão direita o mais alto que você puder. Feche os seus olhos e oremos mais uma vez. Deus maravilhoso e santo, em tua presença nós nos encontramos para juntos, ó Pai querido, estarmos diante do teu altar. Por favor, ó Deus, eu peço que a tua palavra possa ser viva e eficaz em nós, que ela possa se mover em nós, que ela possa produzir em nós o fruto verdadeiro, o fruto do Espírito, e que em nós haja, Senhor, a manifestação do Espírito Santo, que nós possamos ser ouvintes e praticantes desta santa palavra, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Podemos acertar, meus irmãos, em nome de Jesus. O tema da mensagem esta noite é: recompensará cada um segundo as suas obras. Um pouco antes aqui, no capítulo 1 da carta de Paulo aos Romanos, ele está mostrando aqui que existe um grupo de pessoas, que ele fala aqui, que tem um sentimento perverso para fazer não o que convém, mas ele diz: estão cheios de toda iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheios de ira, homicídios, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes a pai e mãe, necios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consentem aos que as fazem. Então existe um grupo de seres humanos, de pessoas, que eles estão totalmente voltados à iniquidade, eles estão totalmente voltados ao desejo do pecado, que a iniquidade aqui trata daquela constância no pecado, aquela pessoa que vive no pecado, não é aquela pessoa que se arrependeu, quis mudar, mas é aquela pessoa que gosta do pecado, vive no pecado, então ele está em iniquidade, ele está constantemente envolvido com aquilo, ou seja, por um vício, ou seja, porque ele não consegue mais sair, enfim, tudo isso aqui faz parte desse grupo de pessoas a qual o apóstolo Paulo está se referindo. Então ele diz assim, portanto, és inexcusável quando julgas, ó homem, quem quer que sejas, porque te condenas a ti mesmo naquilo em que julgas o outro, pois tu que julgas fazes o mesmo. Então esse grupo de pessoas aqui, além de eles fazerem tudo errado, o apóstolo está falando que eles ainda queriam julgar as outras pessoas, eles ainda queriam mostrar para as outras pessoas
não sei se você já viu alguma coisa assim. O pai de família, ele tem um vício do cigarro, mas ele diz assim para o filho dele: ó, meu filho, não fuma não, porque se você fumar, isso pode causar câncer, isso pode destruir a sua vida. Mas ele fuma. Ó, seu pai fuma, mas eu não quero que você fume. Então fica uma coisa antagônica. O pai está pedindo, ou aquela pessoa está pedindo para outra não fazer aquilo que ela faz. Então, dentro da palavra do apóstolo Paulo, ele diz assim: olha, não é porque você está falando aquilo que é correto que você vai ficar sem julgamento. Porque o que importa é aquilo que eu estou praticando, aquilo que eu estou pensando, aquilo que eu estou internalizando. É isso que importa. Porque se eu não buscar as coisas de Deus para mim, se eu não colocar a palavra de Deus dentro de mim e só falar, e só ler, e não colocá-la em prática, então Deus vai me julgar também. Porque eu sou aquela pessoa que tem boas palavras, que fala tudo correto, mas as minhas ações não condizem com a minha fala. Ou desprezas tu as riquezas da sua benignidade e a paciência, a longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus te leva ao arrependimento? Se eu conheço a palavra de Deus, é isso que o apóstolo está falando. Se eu sei aquilo que é correto, a benignidade de Deus, o amor de Deus, a bondade de Deus, ela me leva ao arrependimento. Por favor, diga assim comigo: arrependimento significa mudança de atitude, mudança de direção. Então, quem conhece a palavra de Deus, a verdade de Deus, ele muda a direção das coisas erradas. Se ele roubava, ele para de roubar. Se ele mentia, ele para de mentir. Ele para de viver aquela vida de mentiras. Por quê? A benignidade de Deus, a bondade de Deus para conosco, o fato de Deus ser bom, de Deus ser misericordioso, me leva a entender o seguinte: olha, eu não posso fazer isso. Só para você entender quantas vezes você foi fazer uma coisa errada e você lembrou do que a sua mãe te dizia. E aí você fala assim: poxa, minha mãe falou. E aí naquela hora, em vez de fazer a coisa errada, você volta e fala: não, minha mãe falou, eu não vou fazer. Por quê? A sua mãe é tão boa para você, te ajuda tanto, estende as mãos para você, que tem uma hora que você para e pensa: ela me pediu, então eu não vou fazer. É mais ou menos o mesmo raciocínio. A bondade de Deus, tudo que Deus fez por nós, nos leva ao caminho do arrependimento, ou seja, ao abandono do erro, ao abandono do pecado, ao abandono das coisas que desagradam a Deus. Mas hoje, meus irmãos, essa palavra precisa estar na nossa mente e no nosso coração, e também nas nossas atitudes. Ela não pode estar de forma vaga na nossa vida. E ele diz aqui, ó: mas segundo a tua dureza e teu coração impenitente, entesouras ira de ti no dia da ira e da manifestação do juízo de Deus. Irmãos, como é que uma pessoa pode entesourar, ou seja, guardar a ira para ela mesma, a raiva? Quando ele diz aqui, ó, entesouras ira para ti, porque é aquela pessoa que ela não mostra do lado de fora, ela não consegue mostrar uma ira para os outros, mas no interior dela, ela guarda para si ira, ela junta aquilo dentro dela, e ela diz assim: olha, um dia o fulano vai me pagar, um dia a fulana vai me pagar, e a pessoa vai construindo dentro dela. Olha o que a Bíblia diz: em tesouras ira para ti. Guarda, a pessoa guarda a mágoa no coração. A Bíblia fala da raiz de amargura, que quando acontece alguma coisa, aquela pessoa não se manifesta, ela não fala nada, mas ela guarda no coração. E pastor, igreja, são
está curtindo a ira. Dentro dela, ela está vivendo com aquele sentimento. E o que alimenta o dia a dia dela é aquela raiva, é aquele ódio, é aquele desejo de vingança. E a pessoa guarda isso para dentro dela. E a Bíblia diz aqui, o qual recompensará cada um segundo as suas obras. Lá no dia do juízo, Deus vai abrir esse pacote de ira, esse tesouro de ira que as pessoas guardam no pensamento, que as pessoas guardam dentro de si. Por isso que eu tenho falado a vocês que aquilo que importa não é o exterior, porque esse povo aqui estava falando muito bonito, estava discursando muito bonito, mas o discurso daquela pessoa não condizia com a prática dela, não estava batendo uma coisa com a outra. E o apóstolo estava dizendo só, no juízo final, Deus vai colocar essa ira e vai mostrar, olha, era isso que você pensava, e eu vi o que você pensava, era esse o seu desejo, eu via o que você desejava. Aí ele diz aqui, segundo as suas obras, porque quem está com a ira, ele acaba praticando o pecado, ele acaba praticando as coisas que desobedecem a Deus. O que a Bíblia diz? Não se ponha o sol sobre a vossa ira. A Bíblia diz assim, irai-vos, mas não pequeis. Porque você pode ter um momento de raiva, você pode ter um momento de ira, aquele momento que você não gostou do que fizeram com você, aquele momento que você sentiu aquela raiva, aquela ira, mas aquilo não pode durar no dia seguinte. Você tem que resolver aquela ira no mesmo dia e dizer, olha, fiquei chateado, fiquei magoado, mas está bom, já passou, amanhã é um novo dia. E a ira vai acabar com o dia de hoje. Nós não podemos levar essa ira para outro dia. Aí qual vai ser a recompensa de Deus? A saber, a vida eterna aos que com perseverança, ou seja, continuamente em fazer bem, procurando glória e honra e incorrupção. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que procurar fazer o bem. Por favor, me ajude a pregar nessa noite. Diga para 4 pessoas: você precisa procurar fazer o bem. Você precisa procurar fazer o bem, primeira pessoa. Você precisa procurar fazer o bem, segunda pessoa. Você precisa procurar fazer o bem, terceira pessoa. Igreja, nós precisamos procurar fazer o bem. Por quê? Qual que é a recompensa para quem faz o bem? A vida eterna. Qual é a recompensa, igreja, para quem faz o bem? Agora preste atenção. Mas indignação e ira aos que são contenciosos e desobedientes à verdade e obedientes à iniquidade, ou seja, ao pecado. Olha o que a Bíblia diz: tribulação, angústia sobre toda a alma do homem que faz o mal, primeiramente do judeu e também do grego. Quem faz o mal, ele tem a sua alma, como a Bíblia diz aqui, angustiada, ele tem a sua alma atribulada, ele tem a sua alma toda sofrida, doída, é uma pessoa que não consegue viver a vida, porque por dentro dela é isso que a ira leva. Todas as pessoas que estão vivendo esse caminho da iniquidade, que é a prática deliberada do pecado, aquela pessoa que pratica o pecado a todo momento, que diz: eu mato mesmo, eu roubo mesmo, eu faço isso mesmo. Ela está em iniquidade, ela não consegue enxergar a verdade de Deus para a vida dela, que Deus não quer ela naquilo. E a Bíblia diz aqui que com essas pessoas haverá também a paga delas, porque Deus não vai deixar passar. Este é o problema. E quando Deus, Ele olha para cada um de nós, Ele quer ver você fazendo as coisas que são do bem, as coisas que são corretas, as coisas que são dignas. Então, seja judeu, seja eu, seja o grego, seja o argentino, qualquer um, o apóstolo está falando que todos nós estamos sujeitos a isso.
a vida eterna de Deus. Então o que eu vou fazer da minha vida? Eu vou fazer o mal ou eu vou fazer o bem? Eu vou viver para as coisas que são espirituais ou eu vou viver para as coisas que são materiais? Ele diz aqui, ó, glória, porém, honra e paz a qualquer que faz o bem, primeiramente ao judeu e também ao grego. O apóstolo disse anteriormente, tribulação e angústia sobre toda a obra que faz o mal. Quem faz o mal recebe tribulação e angústia. Quem faz o mal recebe o que, igreja? Ficou muito fraquinho. Vou perguntar de novo. Quem faz o mal recebe o que, igreja? Está vendo? Isso aqui é a Bíblia. Agora, quem faz o bem, diz a Bíblia aqui, ó. Quem faz o bem recebe glória, honra e paz. A qualquer um que faz o bem recebe o que, igreja? Recebe o que, igreja? Então, se você praticar o bem, o Senhor vai coroar você de glória, o Senhor vai coroar você de honra e o Senhor vai coroar você de paz. Porque você faz o bem, você faz aquilo que é certo, você faz aquilo que é correto. E ele diz aqui, ó, porque para Deus não há acepção de pessoas. É simples. Então, se a pessoa anda bem com Deus, Deus vai coroar essa pessoa, como o apóstolo falou. Se a pessoa faz o mal e anda com o diabo, com o inimigo, ele vai receber tribulação e angústia. Porque é o que o apóstolo está falando aqui. Porque todos os que sem lei pecaram, sem lei também perecerão. E todos os que sob a lei pecaram, pela lei serão julgados. Porque os que ouvem a lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. A mesma coisa que Jesus falou, aquele que escuta a palavra e coloca em prática. Porque ouvir a palavra, ler a palavra e não praticar é a mesma coisa que nada. Você conhece, mas você faz o errado. Você sabe que não pode fazer, mas a pessoa vai lá e faz. Eu ouvi uma expressão de umas pessoas que eu conheço. Elas falavam assim, pastor, não vai dar em nada não, mas se der alguma coisa, dá pouca coisa. Aí a pessoa se sente toda cheia de si para fazer o mal, porque ela diz assim, não vai dar em nada, e se der, dá pouca coisa. Só que isso não é verdade. O Senhor está nos chamando para nós fazermos o bem, para nós fazermos aquilo que é correto. Quem pratica aquilo que é correto é justificado. Agora, aquele que ouve e não pratica, ele só é ouvinte, ele não é praticante. Então essa pessoa está com dificuldades na sua vida. Porque os que ouvem a lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Porque quando os gentios que não têm lei fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei, para si mesmos são lei, os quais mostram a obra da lei escrita no seu coração, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os. No dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens por Jesus Cristo, segundo o meu evangelho. O apóstolo ensinou assim, ó, em si mesmo, em você mesmo, nós que não somos judeus, nós não somos judeus, nós ouvimos o evangelho de Jesus, nós não vivemos segundo a lei dos judeus, nós vivemos segundo o evangelho de Jesus Cristo. Nós, olha o que ele está dizendo aqui, ó, naturalmente, porque nós ouvimos a palavra de Jesus, naturalmente nós praticamos, nós fazemos a obra de Deus. E ele diz aqui, ó, e a obra e a palavra de Deus, ela está escrita
Bíblia assim, ó, debaixo do braço. Eu sou de um tempo que os crentes gostavam muito de andar assim, ó, com a Bíblia debaixo do braço. Sim, entendeu? Cheio de autoridade. Entendeu? Estava assim, o cara meio fechado. Não é isso. A palavra, ela não foi feita para andar debaixo do nosso braço. Ela foi feita para andar dentro do nosso coração. Olha o que acontece nos Efésios. Aí ele diz aqui, ó, testificando juntamente com a sua consciência. Por favor, diga assim comigo: consciência. Porque na sua consciência e nos seus pensamentos, a palavra, ela vai te acusar ou ela vai te defender. Porque Jesus é a palavra. E quando você tem o conhecimento das coisas que são corretas, das coisas que são certas, daquilo que você pode fazer, daquilo que você não pode fazer, dentro do seu coração, do seu interior, do seu pensamento, da sua consciência, a sua própria consciência, o seu próprio pensamento vai te mostrar se você está certo ou se você está errado. Não é uma coisa que vai me precisar o pastor falar. Agora, meus irmãos, entenda uma coisa: isso aqui é a vontade de Deus para a minha vida, que eu tenha uma consciência que me mostra aquilo que eu devo e aquilo que eu não devo fazer. Quando eu internalizo a palavra de Deus dentro de mim, eu mesmo sei o que eu posso fazer e o que eu não posso. É por isso que não tem justificativa diante de Deus para a pessoa dizer assim: Senhor, olha, eu estou vivendo na iniquidade, todos os dias eu estou pecando por causa do fulano, por causa do ciclano, por causa da fulana, por causa da ciclana. Não existe isso. Porque cada um de nós recebemos a palavra entra dentro de nós e é formado pensamentos. E a nossa consciência, ela vai dizer para nós, quer acusando, quer nos defendendo, aquilo que nós devemos fazer. Ainda existem pessoas que elas precisam de ter um feitor na vida dela. Vocês já devem ter visto algum filme ou assistido alguma série que tem feitores, que eram aquelas pessoas que tomavam conta dos escravos. Eles ficavam ali com um chicote, com uma espingarda na mão, alguns passavam com uma espada, e eles chicoteavam e batiam nos escravos, para que os escravos pudessem trabalhar e fazer as coisas. No reino de Deus, nós não temos feitores, nós não temos pessoas que vão ficar nos vigiando para saber se aquilo que nós estamos fazendo está certo ou está errado, se aquilo que nós estamos fazendo está correto ou não está, se aquilo que nós estamos fazendo é o que deve ser feito ou é aquilo que não deve ser feito. Porque cada um de nós somos dotados de uma consciência, somos dotados de pensamentos, temos o poder de decidir se vamos fazer aquilo que agrada a Deus ou se vamos fazer aquilo que desagrada a Deus. Essa decisão não pode ser uma decisão da sua mãe, não pode ser uma decisão do seu pai, não pode ser a decisão da sua esposa. Para as mulheres não pode ser a decisão do seu marido, tem que ser a sua decisão, com a sua própria consciência, com o seu próprio pensamento. Porque já se foi o tempo aonde as pessoas ficavam te vigiando, já se foi o tempo aonde as pessoas ficavam lá junto com você, olhando para você, cuidando de você. Hoje você tem consciência para tomar a sua decisão de fazer aquilo que é certo e de fazer aquilo que é errado. Se você lê a Bíblia, se você tem consciência da Bíblia, aí na hora da sua atitude, você vai tomar a decisão que você quiser. Você vai fazer aquilo que você achar que você deve fazer. Então entenda uma coisa, não é porque tem muita gente que quando a mãe está olhando, ela tem um comportamento. Quando a mãe vira as costas, ela tem outro comportamento. Na igreja é a mesma coisa. Quando está perto do pastor, tem um comportamento. Quando está longe do pastor, tem outro comportamento. As pessoas são condicionadas a ter determinados comportamentos diante de determinadas autoridades.
Você tem decidido fazer o que na sua consciência? Você tem decidido pelo que dentro de você? Porque no dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens por Jesus Cristo, vai ser segundo este evangelho que está sendo pregado. Não vai haver acepção de pessoas entre judeus, entre gregos, entre brasileiros, entre argentinos. Vai ser você e o Criador, vai ser você e Deus. E aí ele traz uma recomendação para mim, para você, para todos. Eis que tu, que tens por sobrenome judeu e repousas da lei, te glorias em Deus e sabes a sua vontade e aprovas as coisas excelentes, sendo instruído por lei, e confias que és guia dos cegos, luz dos que estão em trevas, instrutor dos nécios, mestre de crianças, que tens a forma da ciência e da verdade na lei. Tu, pois, que ensinas a outro, não te ensinas a ti mesmo? Tu que pregas que não se deve furtar, furtas? Tu que dizes que não deve adulterar, adulteres? Tu que abominas os ídolos, cometes sacrilégio? Tu que te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei? Porque como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vós. O que o apóstolo está falando? Esse grupo de judeus aqui poderia ser hoje um grupo de evangélicos, um grupo de pessoas que se dizem servos de Deus, que se dizem servos de Deus. Se você falar uma coisa e depois você não conseguir praticar, isso serve para mim, serve para você, serve para qualquer pessoa. Deus vai nos julgar. Deus vai olhar e vai falar assim: olha, você falou uma coisa, mas você viveu outra. Você dizia uma coisa, mas você praticava outra. O que Deus quer de nós é que nós devemos fazer aquilo que é correto, aquilo que é certo. Nós devemos praticar aquilo que é bom, aquilo que está na palavra, aquilo que nós devemos fazer. Nós temos que fazer de tudo para pregarmos a palavra e vivermos a palavra, para que aquilo que sai da nossa boca da palavra seja algo que possa se tornar uma prática na nossa vida. Porque a circuncisão é, na verdade, proveitosa se tu guardares a lei. Mas se tu és transgressor da lei, a tua circuncisão se torna incircuncisão. Se, pois, a incircuncisão guardar os preceitos da lei, porventura a incircuncisão não será reputada como circuncisão? E a incircuncisão, que por natureza o é, se cumpre a lei, não te julgará porventura a ti, que pela letra e circuncisão és transgressor da lei? Porque tem pessoas que não têm um título, mas elas obedecem a palavra de Deus. Existem pessoas que não têm uma posição, que elas não se intitulam da religião da Deus ter, mas de repente elas podem estar na prática das coisas que o Senhor recomendou. Agora, se nós, irmãos, que somos intitulados evangélicos, nós que somos intitulados cristãos, não vivemos segundo Jesus Cristo, não vivemos segundo o ensinamento de Deus, nós vamos atrapalhar as pessoas. E como a Bíblia fala aqui, o nome do Senhor vai ser blasfemado. E aqueles que parecem que não são, aqueles que não têm nome de que são, se eles estiverem praticando, as pessoas vão dizer: olha lá, ó, o fulano nem é crente, mas ele está melhor do que os crentes. Olha, ele vive melhor, ele se comporta melhor, ele faz as coisas melhor. O que nós precisamos, meus irmãos? Nós precisamos praticar a vontade de Deus. Nós precisamos praticar o ensinamento do Senhor Jesus, como nós cantamos aqui: Cristo em mim, a esperança da glória. Porque se Cristo não estiver em nós, se nós não estivermos em Cristo, se a prática da nossa vida não for uma prática verdadeiramente cristã, não for uma prática verdadeiramente bíblica, nós vamos ensinar, nós vamos falar, nós vamos ser como aquele pai que fala: não faça, mas ele faz. Nós vamos ser como aquela mãe que diz: não faça, mas ela faz.
de exemplo. Isso não é correto. Por quê? Porque a pessoa precisa olhar e ela precisa enxergar Jesus na tua vida. Ela precisa ver a prática do bem, a prática das coisas boas, a prática das coisas que são corretas, a prática das coisas que são certas, a prática das coisas que são dignas. Às vezes é tão bom quando uma pessoa te cumprimenta e fala para você: olha, parabéns pela tua atitude, porque poucas pessoas têm coragem de ficar do lado certo como você ficou. Poucas pessoas têm coragem de ficar do lado da verdade como você ficou, de fazer as coisas certas como você fez, porque em você habita a plenitude da glória, que é Jesus Cristo, o Filho unigênito de Deus. A prática sua do dia a dia não é uma coisa só de palavras, não é uma coisa vazia, mas é uma vida em Cristo Jesus. Porque não é judeu o que é exteriormente, nem é circuncisão aqui o é exteriormente na carne, mas é judeu o que o é no interior, e circuncisão aqui é do coração, no espírito, não na letra, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. O apóstolo está falando: o verdadeiro crente não é um crente da Bíblia debaixo do braço. O verdadeiro evangélico não é um evangélico que está com o microfone na mão, não é um evangélico que está num púlpito como esse aqui como eu estou, não é aquele que faz um discurso bonito, não é aquele que prega bem, não é aquele que canta bem, mas o verdadeiro servo de Deus. A verdadeira serva de Deus é no seu interior, aonde ninguém vê e aonde ninguém sabe o que você pensa, aquilo que você é, aquilo que você sente de verdade. Deus precisa olhar para você e enxergar dentro de você um verdadeiro servo de Deus. Deus precisa olhar para você, irmã, e enxergar dentro de você uma verdadeira serva de Deus. Os desejos do teu coração, os seus pensamentos, a sua vontade, aquilo que você realmente quer. O apóstolo aqui tirou toda a exterioridade da história. O apóstolo tirou toda a aparência da história. O apóstolo tirou terno, tirou gravata, tirou camisa, tirou calça social, tirou sapato social. Ele tirou a Bíblia da mão, tirou tudo. Ele tirou o corpo, ele tirou a cabeça, ele tirou a orelha, ele tirou tudo e só sobrou o seu interior, só sobrou o pensamento, só sobrou quem você é por dentro. É assim que Deus te veio. Não seja um cristão de exterioridade, não seja uma pessoa para os outros verem, não faça as coisas a fim de que os outros vejam você fazendo. Olha como eu sou correto, olha como eu sou bom, mas faça a fim de que Deus conheça o seu interior e o seu coração e a sua verdadeira intenção. Quantas vezes você sente lá dentro de você e você faz e ninguém ficou sabendo o que você fez, ninguém ficou sabendo quem você ajudou, ninguém ficou sabendo quem você estendeu a mão, ninguém ficou sabendo da dívida que você perdoou, ninguém ficou sabendo da pessoa que você perdoou, ninguém ficou sabendo da boa prática que você fez. Irmãos, eu já encontrei verdadeiros cristãos na minha vida. Eu já encontrei verdadeiros servos e servas de Deus. O verdadeiro cristão, o verdadeiro servo de Deus é aquele que senta com você e faz o que ele pode por você. Se ele puder te ajudar, ele te ajuda. Se ele puder te socorrer, ele te socorre. Se ele puder te carregar no colo, ele carrega. Ele faz tudo o que ele pode, mas ele não faz isso para ser visto pelas pessoas. Ele faz isso em particular, ele faz isso em segredo, ele faz isso junto com você. Ele não expõe você, ele diz: olha, fulano, eu ajudei, chicano, olha o que eu fiz por ele, olha o que eu fiz por... Não, nada disso. Ele faz a fim de ser visto por Deus. Ela faz a fim de ser vista por Deus. E aquilo que é ser cristão verdadeiro, aquilo que é ser um servo de Deus verdadeiro, é
acontece no coração, é o que acontece lá dentro de mim e no espírito, e não na letra, porque isso daqui não foi uma impressão. Essas palavras aqui foi impressa numa gráfica, só que ela tem que sair daqui e ela tem que entrar aqui dentro de mim. O que o salmista diz? A tua palavra escondi no meu coração, escondi para eu não pecar contra ti. Tudo que se trata de Jesus é na consciência. Tudo que se fala de Deus é no coração. Aí ele diz aqui, ó, no espírito, não na letra, não na impressão da gráfica, mas aqui dentro de mim, aqui, no meu interior, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus, porque ninguém sabe como eu sou por dentro, só Deus sabe como eu sou por dentro. Deixa eu te falar uma coisa: a tua esposa não sabe como você é por dentro, o teu marido não sabe como você é por dentro, os teus filhos não sabem como você é por dentro, os teus pais não sabem como você é por dentro, mas Jesus sabe como você é por dentro, e é esta pessoa aí que vai morar no céu com Jesus Cristo. Porque a sua intenção é a melhor, a sua intenção é boa, o seu desejo é bom, aquilo que você faz é diante do céu. Aquilo que você faz não é escondido, aquilo que você pensa não está escondido, aquilo que você sente não está escondido, mas está tudo claro, como se fosse uma tela de cinema diante de Deus, e Ele está vendo tudo, e Ele está ouvindo os seus pensamentos, e Ele está vendo os seus pensamentos. Entenda isso. Se aqui dentro do bom tesouro do teu coração você tira as coisas boas e você pratica as coisas boas, Deus reservou para você a vida eterna. Mas tem um detalhe: aos que com perseverança procuram fazer o bem. Eu não posso fazer o bem hoje na quarta-feira que eu estou aqui na igreja. Eu tenho que fazer o bem na quinta-feira, eu tenho que fazer o bem na sexta-feira, eu tenho que fazer o bem no sábado, eu tenho que fazer o bem no domingo, eu tenho que fazer o bem na segunda-feira, eu tenho que fazer o bem na terça-feira, até a quarta-feira que vem tem que ser todos os dias em perseverança. Porque eu represento Jesus, você representa Jesus. Quantos recebem a palavra de Deus essa noite? Se você puder, por favor, coloque assim as duas mãos na altura do teu coração. Feche os seus olhos agora e medite, pense nesta palavra por um minuto. Eu estou fazendo bem? Eu estou praticando bem?
Ajuda-me a ter o pensamento de Cristo. Ajuda-me, Senhor, a ter o coração de Cristo. Ajuda-me, Deus, a ter as atitudes do Cristo, a fazer aquilo que agrada ao Senhor. Me ajuda a fazer o bem, ó Pai. Ajuda meus irmãos, as minhas irmãs a fazerem o bem, a viverem, Deus, em cima das coisas boas, a viverem, Senhor, em cima das coisas que são espirituais, ó Deus. Que nós não sejamos como aqueles judeus aos quais o apóstolo Paulo se referia, que eram, Senhor, peritos na lei, peritos na palavra, mas eles estavam distantes da prática da palavra, estavam distantes da obediência, estavam distantes da consciência verdadeira, do pensamento verdadeiro, do coração reto. Senhor, cria em mim, ó Deus, um coração puro. Renova, Deus querido, os meus pensamentos. Renova o meu espírito, ó Deus, no espírito do Cristo, no espírito das verdades espirituais, no espírito das coisas que são eternas. Não para aparecer, ó Deus, não para aparecer para os homens, mas para ser visto pelo Senhor, como a tua palavra nos diz. Que nós possamos ser vistos pelo Senhor, dentro do nosso interior, da nossa consciência e do nosso pensamento, em que nós somos diante do Senhor. Muito obrigado, Deus querido.